Porque a Polícia Federal intimou Guilherme Boulos, integrante do PSOL, a prestar um depoimento em um inquérito aberto a pedido do Ministério da Justiça para investigá-lo com base na Lei de Segurança Nacional. Boulos é suspeito de ameaçar o presidente Jair Bolsonaro em uma publicação no Twitter. No dia 20 de abril de 2020, o coordenador do MTST escreveu: um lembrete para Bolsonaro. A dinastia de Luís XIV terminou na guilhotina. Boulos terá que se apresentar na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo no dia 29 às 16 horas. Mais cedo, também no Twitter, o integrante do PSOL confirmou a informação e disse que a perseguição deste governo não tem limites. Amanda Klein, o Boulos está sendo perseguido ou não? Claro, né? Até meio ridículo, como se fosse uma ameaça. E é engraçado porque essa ameaça vem com quase um ano de delay, né? Porque esse tweet foi feito, sei lá, em abril, maio do ano passado. Fato é que o Ministério da Justiça tem sido usado como polícia política para perseguir opositores do governo Bolsonaro. Você teve os primeiros casos de uso da Lei de Segurança Nacional sob o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ganhou tração sobre André Mendonça, e agora a gente tem o Anderson Torres seguindo o mesmo ritmo, andando pelo mesmo caminho, ou seja, uma política de governo, né? Porque tem sido usado sistematicamente e reiteradamente. É constranger, intimidar, amordaçar críticos e opositores do governo Bolsonaro. E tem aqui milhões de registros, vários exemplos que podemos lembrar, aqueles manifestantes em Brasília estendendo a faixa com a suástica e o nome lá do presidente Bolsonaro, que também foram intimados a prestar esclarecimentos com base na Lei de Segurança Nacional. A gente teve o caso do Ciro Gomes, Danilo Gentili, Felipe Neto, o advogado Marcelo Félix, jornalistas, chargistas, enfim, muita gente. Eu até vou lembrar uma conversa que eu tive recentemente, não foi hoje, mas foi há alguns dias com o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, sobre a Lei de Segurança Nacional. Eu perguntei a ele se isso ainda devia ser usado, se é um entulho do regime militar. Ele me respondeu o seguinte: eu não sou contra tudo que veio da época do regime de exceção. O que for aproveitável, o que for melhor para a coletividade deve ser aproveitado. Mais importante do que a lei é a aplicação da lei e a interpretação que se dá à lei. E o problema é justamente isso. A Lei de Segurança Nacional, o uso dela aumentou 285% no governo Bolsonaro, se comparado com os governos Dilma e Temer, em que, obviamente, os presidentes também eram criticados por seus opositores, né? Então, um homem público como o presidente Bolsonaro, ele está exposto às críticas. Ele é que tem que dar satisfação aos cidadãos. Os cidadãos não devem ser coagidos ou constrangidos se criticam o presidente da República. É o contrário, é a autoridade pública, ela não tem que ter nenhum privilégio. É ela que tem que prestar contas ao cidadão, e ela está exposta a críticas, ela não está imune às críticas, muito pelo contrário. Constantino, isso é perseguição ou não é? Olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu espero que a Amanda nunca me critique, né? Porque se ela chama desejar o destino de uma guilhotina a alguém como uma crítica, né? Eu espero só que ela nunca me critique. Fique tranquila, Amanda, que eu nunca te criticarei dessa forma, porque eu não considero isso crítica, né? Veja, vindo de quem vem, nós temos, inclusive, uma gravidade muito maior. O Boulos é a líder de um movimento criminoso, que invade, que depreda, que ateia fogo, né? Tem imagens, temos vídeos. É um sujeito ligado à extrema esquerda, que defende ditaduras, que defende regimes narco-guerrilheiros, hubs de tráfico de droga internacional, como é a Venezuela e como é Cuba. Então, eu não acho que é nenhuma brincadeira quando compara com o destino de um monarca que foi guilhotinado, né? Inclusive, o humorista, entre aspas, Danilo Gentili, esses dias, fez mais ou menos uma alusão semelhante e parece que se arrependeu e apagou, né? Mas o print é eterno. Veja, o que mais me incomoda nessa história toda é o duplo padrão. Os mesmos que atentam para o uso da Lei de Segurança Nacional, o entulho da ditadura, são os mesmos que passam pano para quem abriu essa porteira. O Supremo Tribunal Federal, que, com base nessa lei, prendeu deputado federal que tem imunidade parlamentar, ao contrário do senhor Boulos, e que é o quê? É uma ameaça? Então ele fala que tem vontade de socar? Isso é uma ameaça? Mas falar que o destino tem que ser uma guilhotina é uma crítica? Então percebe o jogo de palavras, o duplo padrão de quem no fundo é militante?
é militante, não tem nada de análise e de objetividade. É militante de extrema esquerda. É disso que se trata. Veja, o deputado Kim Kataguiri, ligado a esse humorista, né, que ele quer como presidente do país, está querendo saber detalhes da viagem de férias do presidente, que envolve, segundo já foi explicado, inclusive, pelo governo, pelos órgãos competentes de fiscalização, envolve avião de segurança, número de seguranças, logística. Por que quer saber detalhes? Vamos lembrar aqui que nenhuma ameaça concreta, nenhum atentado físico sofreu algum ministro do Supremo. O mais perto disso foram fogos de artifício soltados longe e uma tinta vermelha jogada no prédio de uma das ministras. Foi pelo MST. Aí não conta, esqueci desse detalhe. Não aconteceu nada, né? Mas concreto não houve nada. Já o Jair Bolsonaro levou uma facada que quase lhe tirou a vida e que ele teve que fazer várias cirurgias depois. O Adélio, que era simpatizante do PSOL e que ainda tem muita coisa estranha sobre esse atentado. Muita coisa estranha. E muita gente tentando abafar. É uma curiosidade incrível para quem matou Marielle, que eu acho legítima curiosidade, mas nenhuma curiosidade sobre o caso do Adélio. Então, o único que sofreu de fato e quase pagou com a vida um atentado foi o presidente Bolsonaro. Nenhum ministro. Agora, a Lei de Segurança Nacional pode ser usada de forma arbitrária pelos ministros, e aí quando um sujeito fala que, olha, lembra da guilhotina, hein? E um sujeito como Boulos, que é quem é, aí é uma crítica, vejam só. Mas como fala com muita sutileza e delicadeza, aí não é radical, né? Radical é provavelmente a forma e nunca o conteúdo. Serrão, sua opinião. O problema aqui no Brasil é que o pau que dá em Chico, eles não querem que dê no Francisco. E isso não pode acontecer. Você tem que ter, no mínimo, uma isonomia de tratamento e de análise. Lei de Segurança Nacional é algo fundamental para qualquer nação. O problema da nossa LSN, ela está desatualizada. Esse tipo de lei, ela tem que ser atualizada pelo menos anualmente. Que ela trata de quê? Da segurança do país como um todo, não só a segurança interna quanto a segurança externa. E a nossa está defasada. Agora, o fato grave. Há deputados de esquerda tentando apresentar projetos de revogação da nossa atual Lei de Segurança Nacional para substituí-la por um outro regulamento que vai permitir o quê? A criminalização da política. Opa! Então, se passar o que estão propondo, vai ser legítimo que o governante possa usar uma lei de segurança nacional ou o monstrengo que vier depois dela para, por exemplo, perseguir e processar o senhor Boulos. Olha que coisa curiosa. E isso não está sendo debatido corretamente. A gente tem que ter lei de segurança nacional para cuidar da questão da segurança nacional, não para criminalizar a atividade política. No caso do Boulos específico, qualquer censura a um político é burra, é inconstitucional, é indevida. A atividade política tem que ser livre. Agora, ela tem que ser exercida com responsabilidade. Não pode o praticante e o apologista de crimes comuns, como é o caso do líder do MTST, querer bancar agora de bom moço para propor até a guilhotinização, o corte do pescoço do Jair Bolsonaro. Goste dele ou não. Amanda Klein. Gente, isso não tem que ser interpretado da forma literal, né? Isso é ridículo. Ninguém está defendendo que você põe a cabeça do presidente numa guilhotina e corte o pescoço dele. Quer dizer, não foi isso que o Boulos quis dizer. E outra coisa, as ofensas e até mesmo a ofensa violenta, crítica violenta com uma autoridade pública, ela faz parte do processo democrático. Ela não tem que ser criminalizada pela Lei de Segurança Nacional. E nesse sentido, eu concordo sim com o Constantino quando ele diz que o Supremo contribui para fazer essa confusão, e contribui mesmo. O caso do Daniel Silveira jogou mais lenha na fogueira e contribuiu para essa confusão. Tem pelo menos 4 ações no Supremo Tribunal Federal para revisar a Lei de Segurança Nacional. Ontem, o Congresso aprovou a urgência para debater, para revisar, ou revogar
a LSN e aprovar um projeto de lei defendendo o Estado democrático de direito. É bom que o Congresso faça isso, é bom que sente com calma para debater, porque é óbvio que você precisa ter uma lei defendendo o Estado democrático de direito, você não pode incitar a subversão da ordem política, mas, ao mesmo tempo, essa incitação ela tem que estar clara, ela não pode ser feita só por meio de palavras, tem que ficar provado que existe alguma coisa mais factível, que entenda essa subversão do regime, senão qualquer radicalismo fica enquadrado, acaba sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, obviamente, isso está anacrônico, é ultrapassado, é um entulho da ditadura, assim, e vem sendo usado pelos dois lados da equação. Então, eu espero que o Congresso se debruce sobre esse tema e, urgentemente, revogue essa lei, mas faça alguma coisa, porque tem que ter alguma coisa para proteger a democracia, mas tem que ser alguma coisa mais atual, mais moderna e menos autoritária. Vai lá, Constantino. Não, me parece que a Amanda, pelo menos, evoluiu em relação ao caso do Daniel Silveira. Eu posso estar falhando na memória, mas eu acho que ela considerava aquilo razoável, justificável, que o deputado ameaçou ministros, alguma coisa assim. Então, se ela acha um absurdo o que fizeram com a prisão do ministro, do deputado que tem imunidade parlamentar, acima de tudo, né? Eu acho que já melhorou nesse aspecto. Agora, veja, jogaram bola com uma cabeça, né, do presidente, uma réplica de uma cabeça do presidente. De novo, eu não acho graça de ameaças, eu não acho necessariamente que tem que ter a lei, o uso da LSN para isso. Mas eu não acho graça, uma brincadeirinha, quando alguém com o perfil do Boulos fala em guilhotina. Eu não acho a menor graça. Eu não acho que é para interpretar em figura de linguagem necessariamente, não. Agora, de novo, o meu foco todo foi o duplo padrão. Eu fecho com uma pergunta muito simples, muito simples. E se fosse exatamente as mesmas circunstâncias, o mesmo tweet em referência ao ministro do STF? Amanda. Nada poderia ser feito, né, Constantino? Muitas críticas são feitas a ministros do STF, o caso do Daniel Silveira foi mas, assim, muitas críticas são feitas e não são punidas com a Lei de Segurança Nacional. Mas você tem razão, isso precisa ficar mais claro mesmo, eu acho que precisa ficar mais claro e eu acho que o Supremo contribui para essa confusão, mas eu não acho de forma alguma que esse uso que tem sido feito da Lei de Segurança Nacional pelo governo Bolsonaro, pelo Ministério da Justiça, encontre alguma justificativa, encontre algum respaldo. Acho que tem sido usado essa interpretação da lei de uma forma muito autoritária e muito equivocada. Serrão, para fechar. Mas o inquérito sigiloso lá sobre as fake news no Supremo Tribunal Federal está usando exatamente essa famigerada Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem que parar com essa história. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, ou não dá em nenhum dos dois.